Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de inglês americano. E dando sequência, na aula de hoje nós vamos aprender sobre os pronomes do objeto. Em português, nós usamos esses pronomes do objeto para exprimir ideias como eu vou te ajudar, ela me ama, ele nos odeia, nós estamos a esperá-los. Ou então também poderia ser nós estamos à espera deles, que passa a mesma ideia. Na aula de hoje, nós vamos então aprender a expressar essas ideias em inglês. E esse ti, mi, nos, luz que você vê aí em tons avermelhados são os pronomes do objeto que nós vamos estudar hoje em inglês. Mas antes de começarmos, eu quero apresentar para vocês esses pronomes dos objetos em inglês. Temos então aqui duas colunas. À sua esquerda você tem os pronomes pessoais, os que você já conhece. Eu, tu, ele, nós e por aí vai. E à direita, em tons avermelhados, você tem os pronomes do objeto correspondente ao pronome pessoal. Então, I, eu, tem como pronome do objeto me, me. You tem como pronome do objeto exatamente you, you, ok? Neste caso não muda, felizmente, o que torna tudo bem mais fácil. E vale mais uma vez lembrar que não existe distinção entre a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Então, você tem como pronome do objeto you. Vocês também têm como pronome do objeto you. He, o ele, tem como pronome do objeto him, him. She tem como pronome do objeto her, her. It, que é o pronome que nós usamos para descrever objetos ou situações abstratas, também tem como pronome do objeto it, it. Permanece o mesmo. We possui como pronome do objeto as, as. E finalmente, o they possui então o them, them. Na primeira instância, isso tudo pode soar bem confuso, mas relaxa que isso vai ficar bem mais simples de entender com os exemplos. Saca só os exemplos que se seguem. Começamos então com esta frase simples. Ela me chama. Em inglês, você deve expressar essa ideia literalmente como ela chama-me. Então, essa frase em inglês fica She calls me. She calls me. Repara então que o pronome do objeto aí é o me, né? Porque ela chama a mim, certo? É bastante simples. Vamos lá ver mais um exemplo. Eles precisam de nós. Essa ideia também eu poderia expressar como eles precisam-nos ou eles nos precisam. Todas elas passam a mesma ideia. Então, como é que fica essa frase em inglês? Bem simples. Olha para isso. They need us. They need us. E, uma vez que temos o D aí no meio, entre duas vogais, ou seja, precedido pela letra E em seguida pelo U, nesse caso o D pode soar como o nosso R. Então aqui poderia ser, ou seja, você poderia ouvir essa frase, alguém falando rapidamente como They need us. They need us. Repara então que tem um R lá. They need us. Tu a amas. You love her. You love her. Entretanto, muitas vezes esse H do her é mudo, ele não soa. Então, essa mesma frase você pode ouvir algo como You love her, you love her, certo? Isso acontece muito em conversa fluida, em conversa corrida. E é muito importante que você entenda esse tipo de estrutura, porque o nativo usa muito esse tipo de estrutura. E nesse caso, caso você estiver a ouvir, você não ficará perdido, porque você conhece as duas formas como essa mesma frase ou estruturas como essa podem soar. Só mais uma vez, you love her, você pode ouvir como you love her, you love her. Deixe-o ir. Então, essa ideia em inglês eu vou expressar como Let him go. Let him go. O mesmo que aconteceu com o her no exemplo anterior também acontece com o him. Muitas vezes o H é mudo. E você pode ouvir essa expressão como Let him go. Let him go. Certo?
uma vez que temos aí o T entre duas vogais, mais uma vez, então esse T vai soar como o nosso R. Muitas vezes você vai ouvir como let him go, certo? Algo então como deixe-o ir, deixe ele ir. Eu os detesto. Essa frase passa a ideia de que eu detesto eles, certo? Então, como é que fica essa frase em inglês? Muito simples. I hate them. I hate them. Esse them é então o pronome do objeto para o they, né? Como já mostrei lá atrás. Mais uma vez, o que acontece com her, com him, também acontece com them. Muitas vezes esse TH é eliminado. E você vai ouvir essa frase como I hate him. I hate him. Esse them passa então para am, certo? Isso acontece muito, por isso que é muito importante, mais uma vez, vou realçar, você entender esse tipo de estrutura. Porque quando você ouvir, você não ficará perdido, uma vez que você já aprendeu aqui com o Josi como funcionam essas estruturas todas. Só lembrando mais uma vez, him, her, them, todos eles possuem forma curta quando se fala muito rapidamente. Esse him você vai ouvir como im. Her você vai ouvir como er. E o them você vai ouvir como certo? Põe isso na sua memória, guarda bem isso que você vai precisar. Isso pode me ajudar. Em inglês você vai expressar então essa ideia como It can help me. It can help me. Precisamos disto. We need it. We need it. Mais uma vez, aqui tem duas regras que você pode aplicar. Primeira, a D se encontra entre duas vogais, o E e o I lá no final. E outra segunda regra que nós já vimos também na aula 2 e 3, nós vimos que palavras que terminam com letra T, geralmente o T é mudo. Então, esta frase você pode ouvir como we need it. We need it. Repara então que o D passou a soar como um R e o T lá no final não saiu. Só mais uma vez, we need it. We need it. Certo? E para a aula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se você gostou dessa aula, deixe um like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante, bastante mesmo. E se você não é inscrito ainda, se você é novo, clique aqui no botão vermelho para se inscrever aqui no canal e receber mais conteúdos como esse. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Vejo você dentro da próxima aula.